Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula e nessa aula falamos de algo muito, mas muito importante, que é a combinação. Você tem que aprender o que é uma combinação, aliás, não só isso, claro, tem que saber usá-la, quando usá-la, como resolvê-la e mais ainda, rapidamente. Então eu começo nesse bloco a falar sobre combinação para você. Johnny, o que é combinação? Cara, combinação é um processo de contagem. A combinação conta para nós o número de possibilidades, o número de maneiras, o número de opções que nós temos quando nós temos uma população e eu tenho que extrair dessa população uma pequena amostra. E aí você diria assim, peraí, Johnny, eu já vi esse troço aí. Não é arranjo esse negócio? Não, por causa de um detalhe. Na combinação, você usará a combinação quando nós tivermos uma população. Dessa população, você vai extrair uma pequena amostra, só que a ordem dos elementos dessa amostra não muda nada. Não interessa a ordem que você retirou os elementos, tanto faz. E eu vou explicar isso para você, passo a passo, na nossa tela, para que você possa ouvir e também enxergar tudo o que eu estou dizendo. Coloque em sua tela, nesse bloco falo contigo sobre combinação simples. Combinação simples é uma seleção de elementos de um conjunto finito, isto é, de um conjunto com um certo número de elementos definido, onde a ordem entre os escolhidos não importa. Eu vou desenhar para você e acho que você entenderá o que eu estou dizendo. Suponha que nós tenhamos aqui uma população de elementos. Colocarei aqui, nós temos lá, é dada para você uma população de elementos e essa população você vai ler como sendo um grupo de elementos, uma sala de aula, uma turma, uma delegacia, uma repartição pública, um conjunto de elementos que o autor chamará para nós de população. Claro, ele dirá para você o número de elementos. Aliás, é importante que eu seja sincero em relação a isso, ele nem sempre chama de população. Ele chama, como disse a você, de turma, grupo de amigos, sala de aula, repartição pública, delegacia, ele chama de alguma coisa. O que interessa é que ele vai dizer o número de elementos. E esse número de elementos você chama de letra N. É o número de elementos totais da questão. Desse grupo de elementos, nós vamos extrair uma pequena amostra. Claro, essa amostra menor, evidentemente, uma amostra menor do que a população. O que importa nesse caso é que o autor vai dizer para você quantos elementos serão escolhidos. Eu chamarei de letra K. E aqui, claro, é óbvio que eu imagino que a essa altura você está perguntando o seguinte, Johnny, mas está muito parecido com o arranjo, porque você explicou para mim o que era arranjo recentemente. E quando você explica desse jeito, quando você montou o esquema, tá tudo igualzinho quando você me explicou o arranjo. Por acaso é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Digo por quê? No processo chamado arranjo, nós tínhamos uma população, e dessa população nós extraímos uma pequena amostra. Só que, obrigatoriamente, a ordem dos escolhidos é importante por algum motivo. A ordem entre os escolhidos, ela altera a configuração da questão. Aí você usa o processo chamado arranjo. Na combinação, nós também temos uma população. Legal? Nós vamos tirar uma amostra dessa população. Beleza. Só que os elementos da amostra é tudo igual para eles. Eles vão para o mesmo local, no mesmo horário, exercer a mesma atividade. Ou seja, não há nenhuma diferença marcante entre os escolhidos. É tudo igual para eles. E, nesse caso, a ordem de retirada não altera a configuração. Para que você grave isso e entenda melhor, eu colocarei o seguinte para você. Nós vamos ter que escolher uma população e, dentro dessa população, nós vamos retirar uma amostra. E os elementos dessa amostra, para os elementos dessa amostra, eu quero que você grave isso aqui, ó. É tudo igual. Não haverá nenhuma diferença dada na questão para os elementos da amostra. E aí, cuidado com o seguinte, ou a questão diz que é tudo igual,
ou ela não fala nada. Se a questão não disser nada, é porque é tudo rigorosamente igual. Quando eu falo tudo igual, eu quero que você pense basicamente em 3 fatores, para que você entenda o que significa tudo igual. Os elementos escolhidos, eles vão para o mesmo local. Eles vão todos para o mesmo local. Ou eles vão todos no mesmo horário. Ou ainda, a questão vai dizer que todos eles vão ter a mesma atividade. Todos eles desenvolverão a mesma atividade, no mesmo horário, no mesmo local. Se você perceber essa situação, não é mais um arranjo. Agora temos uma combinação. Para que você entenda isso ainda melhor, eu trouxe alguns enunciados aqui e eu quero que você, então, analise comigo. Em uma sala de aula com 10 alunos, 2 serão sorteados para irem juntos a uma viagem. Quantos modos há de se fazer isso? Quando você começa a leitura, você poderia achar que é um arranjo, porque pense bem, eu tenho uma sala de aula com 10 alunos, beleza? 2 alunos serão sorteados, portanto eu tenho população e eu tenho a amostra. Evidentemente que o número de elementos da nossa população é igual ao número 10. E o número de elementos da nossa amostra é igual ao número 2. Aí você poderia pensar, cara, é arranjo, cuidado. Porque nesse caso aqui, o autor disse que esses 2 elementos, eles vão juntos a uma viagem. Quando você lê juntos a uma viagem, tome cuidado. Juntos a uma viagem significa eles vão para o mesmo local, no mesmo horário, no mesmo avião, ou no mesmo ônibus, ou no mesmo carro. É tudo igual. Eles vão juntos, cara. Se eles vão juntos na viagem, é o mesmo local, é o mesmo horário, é o mesmo meio de transporte, é tudo igualzinho para eles. Para esses 2 elementos aqui, ó, para esses 2 elementos aqui, nessa questão, não há diferença. É tudo igual para esses 2 elementos. Se para esses 2 elementos é tudo igual, eu não posso usar arranjo. Eu sou obrigado a utilizar combinação. Prof, para que fosse arranjo, teria que ter o que no enunciado? Para que essa questão fosse transformada em uma questão de arranjo, ele teria que dizer assim: em uma turma de 10 alunos, 2 alunos serão sorteados. Um ganhará uma viagem para Salvador e o outro uma viagem para Belo Horizonte. Agora sim, porque cada um deles iria para um local diferente. Se cada um deles fosse para um local diferente, aí eu usaria arranjo, porque a ordem ela é importante nesse caso, afinal, são locais diferentes. Agora, se os 2 vão juntos para a mesma viagem, tudo igual, você usa combinação. Dá uma olhadinha comigo, o próximo exemplo que eu trago é esse exemplo. É esse exemplo aqui. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas em uma turma de 10 alunos? E aí você veja só, você poderia imaginar que é uma questão de arranjo, porque você leu aqui turma de 10 alunos, portanto você pensou população de 10 alunos. Eu tenho que fazer uma comissão de 3 alunos. Então, em sua cabeça, é óbvio que é normal você pensar o seguinte: ô Johnny, eu tenho um total de 10 alunos e desses 10 alunos, eu tenho que escolher apenas 3 alunos. É arranjo, não é? Não é arranjo, cara. Sabe por que não? Porque esses 3 alunos participarão da mesma comissão. O que é uma comissão? Aliás, não sei se você sabe o que significa comissão. Uma comissão é um grupo de pessoas com a mesma atividade. A comissão nada mais é do que um grupo de pessoas. Quando você ler doravante nas questões comissão, você vai ler grupo de pessoas que fazem a mesma coisa, ou seja, tudo igual.
Quando você lê comissão, você pense num grupinho de amigos, num grupinho de colegas de trabalho, num grupinho de pessoas que executam a mesma atividade, que executam o mesmo cargo, que fazem a mesma coisa. Se eu estou dizendo que dessas 10 pessoas, eu vou escolher 3 pessoas e elas participarão juntas da mesma comissão, significa dizer que para essas 3 pessoas é tudo igual. Tudo igual porque dentro da comissão, originalmente, não existe diferença entre os participantes. E quando você percebe que é tudo igual, você deve usar combinação. Tome cuidado com o seguinte. A nossa cabeça, ela às vezes nos sacaneia, né? Ela às vezes nos derruba por querer trazer algumas coisas à mente que não deveria. Ô Johnny, mas as pessoas são diferentes entre si. Óbvio, as pessoas são diferentes entre si. Não se trata aqui de falar que as pessoas são iguais ou diferentes. Se trata aqui do seguinte, olhe como são situações distintas. Pense bem, analise 2 situações que são muito diferentes. 10 pessoas. Eu vou escolher 2. Uma vai para Salvador, a outra vai para Bahia, a outra vai para Belo Horizonte. Tá, uma Salvador, a outra Belo... Legal, tá, essa é uma situação. Agora analise a outra. 10 pessoas. Uma vai para Salvador e a outra também. Salvador, mesmo hotel, mesmo lugar. Eu preciso que você entenda basicamente isso aqui, ó. Eu preciso que na sua cabeça você entenda o seguinte... Ah, eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 2. Eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 2. Beleza. Agora presta atenção. Vamos supor que essas 2 pessoas, uma delas eu vou mandar para Salvador e a outra delas eu vou mandar para o Rio de Janeiro. E aqui eu quero que você entenda que as 2 pessoas eu vou mandar para Salvador. Você acha que é a mesma situação? Pense bem, eu tenho um grupo de 10 pessoas e dessas 10 pessoas eu vou escolher 2, beleza? Dessas 2 pessoas, uma delas vai para Salvador, a outra vai para o Rio de Janeiro. Agora olha aqui, eu tenho um grupo de 10 pessoas e dessas 10 pessoas... Só um pouquinho que eu fiz uma merdinha aqui. Dá um segundinho. Agora sim. Num grupo de 10 pessoas, eu vou escolher 2. As 2 pessoas vão ambas juntas para Salvador. Você acha que é a mesma coisa? Na tua cabeça é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Muda o número de possibilidades. Altera-se o número de opções que eu tenho. Porque pense bem, se eu estou falando que uma vai para Salvador e a outra vai para o Rio de Janeiro, significa o seguinte, a primeira pessoa que eu escolho, mando para Salvador. A segunda pessoa que eu escolho, mando para o Rio de Janeiro. Então, nesse caso, a ordem ela vai fazer alguma diferença. Por outro lado, quando eu digo tem 10 pessoas, eu vou escolher 2. Ambas vão para Salvador. Cara, a primeira pessoa que eu escolho, Salvador. E a segunda pessoa, Salvador. Nesse caso, a ordem faz alguma diferença? Nenhuma. Então, para você poder matar a charada, você pensa assim, tá, tem 10 pessoas, legal. Eu vou escolher 2 pessoas, beleza. Essas 2 pessoas, elas vão pro mesmo lugar ou para lugares diferentes? Se forem para lugares diferentes, arranjo. Se for para o mesmo lugar, combinação. Ah, entendi! Então, se for igual, combinação. Fechou. Por isso que eu coloquei no esquema, tudo igual. Tudo igual significa, tudo igual é porque o local é o mesmo. Ou se a questão falar do horário, o horário é o mesmo. Ou se a questão falar do cargo, o cargo é o mesmo. Então você imagina o seguinte, quer ver? Eu vou lá e digo assim, o delegado de uma delegacia, ele possui 10 agentes, 10 policiais à sua disposição. Ele vai escolher 2 policiais.
Um para fazer plantão às 6 horas da manhã e o outro para fazer plantão meio-dia. Aí a outra questão. Um delegado possui 10 agentes à sua disposição. Ele vai escolher 2 agentes. Os 2 farão plantão juntos às 6 horas da manhã. Você acha que é a mesma questão? Você acha que é a mesma situação? Não. Porque se eu sou um delegado, tem 10 agentes, eu sou um delegado, eu vou escolher 2 agentes. Um para trabalhar às 6 da manhã, ferrou, né? O outro para trabalhar meio-dia. Cara, o primeiro que eu escolho vai às 6 da manhã. O segundo que eu escolho vai meio-dia. Tá, isso é arranjo, porque o horário que eles vão trabalhar é diferente, mudou o horário. Agora, eu sou um delegado, eu vou escolher 2 policiais. Os 2 vão juntos trabalhar às 6 horas da manhã. É tudo igual. O primeiro que eu escolho, 6 da manhã. E o segundo que eu escolho, 6 da manhã. Então a ordem não faz nenhuma diferença. Por isso que você grava assim. Se o horário é o mesmo, tudo igual, combinação. Se o horário muda, aí você usa arranjo. Claro, porque se o horário muda, a ordem da escolha vai fazer diferença na configuração. Então você grava lá, tudo igual, usa combinação. Fechou? Tá, outro exemplo. Eu sou auditor federal, eu sou delegado da Receita Federal e eu vou escolher 2 auditores para uma certa missão. Um vai ser o coordenador da missão e o outro vai ser o supervisor da missão. Isso é uma coisa. Eu sou um delegado da Receita Federal e eu tenho 10 auditores à minha disposição. Eu vou escolher 2 auditores. Os 2 vão fazer parte do grupo. Os 2 serão coordenadores. Você acha que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque eu sou um delegado da Receita. Aí eu olhei 10 auditores. Aí eu pensei, tá, vou escolher 2. Um vai ser coordenador, o outro vai ser supervisor. Então o primeiro que eu escolho, coordena. O segundo que eu escolho, supervisioniza. Portanto, a ordem muda, porque o primeiro coordena, o outro é supervisor. Então, a ordem da escolha faz alguma diferença. Agora, sou um delegado da Receita, vou escolher 2 auditores. O primeiro coordena e o segundo coordena. Os 2 vão ser coordenadores. A ordem que eu escolho muda alguma coisa? Não. Aí como que você grava isso? É tudo igual. Os 2 vão ser coordenadores. Os 2 vão fazer a mesma coisa. Os 2 vão coordenar. Se os 2 vão coordenar, tudo igual. Se é tudo igual, combinação. Se é tudo igual, tá combinado. É combinação. Acabou, velho. Só isso. Tá, mas na questão ele vai dizer horário, local ou atividade, é sempre um dos 3. E agora vem o segredinho. E se ele não falar nada? E se ele não falar nada? Olha que legal. Se ele não falar nada, a regra geral é a combinação. Porque quando ele não fala nada, é porque é tudo igual. Fechou? Ah, mas a questão não disse. A questão não deixou claro se era tudo igual ou não. Eu fiquei na dúvida. Moleza. Se a questão não falou nada, é porque é tudo igual. Se a questão não falou nada, é porque é o mesmo horário, é o mesmo local, é a mesma atividade, é combinação. Fechou. Tanto que eu falo o seguinte, ficou na dúvida? É combinação. Sabe por quê? Se você ficou na dúvida, é porque a questão não falou. E quando ela não fala, nós consideramos que é tudo igual. Que nem aqui, ó, quer ver? Aquele exemplo que eu fiz contigo. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas em uma turma de 10? Aí olha como que você pensa. Ele falou o local? Não, então é tudo igual. Ele falou o horário? Não, então é tudo igual. Ele falou o que cada um vai fazer? Não, então é tudo igual. Se é tudo igual, combinação. Olha o outro exemplo.
Quantas equipes diferentes com 5 integrantes podemos ter com 10 pessoas? Aí você vai lá, bonitinho. Ah, ó, tem 10 pessoas, beleza, prof. E eu tenho que escolher 5, então eu tenho aqui, ó. Eu tenho um total de 10 pessoas, número de elementos da população é 10, e desses 10 eu tenho que escolher 5 pessoas. Tô na dúvida, é arranjo ou é combinação? Moleza. Esses 5 aqui é para onde que eles vão? Ah, é para fazer uma equipe. Espera um pouquinho. É para fazer uma equipe. Ele falou a atividade de cada um? Não, ele não falou nada. Então é tudo igual. Ele falou o local para onde eles vão? Não. Então é tudo igual. Ele falou o horário que eles vão? Não. Então é tudo igual. O enunciado não falou nada. Ele só disse que é para fazer uma equipe. Ele não deu detalhes. Quando ele não dá detalhes, é tudo igual. E se é tudo igual, combinação. Pronto. Você vem aqui e coloca o seguinte. A questão não falou nada. Ó, vou escrever isso aqui para você nunca mais esquecer. Ó. A questão não deu detalhes. A questão não deu detalhes. Beleza. Se a questão não deu detalhes, moleza. Significa dizer que é tudo igual. É regra isso? É regra. Quando a questão não fala nada, é tudo igual. E se é tudo igual, o que você usa? Combinação. É assim que você distingue, é assim que você diferencia uma questão de arranjo para combinação. Na questão de combinação, tudo tem que ser igual. Os escolhidos, pelo amor de Deus, os escolhidos, para eles, é tudo igual. E se tá tudo igual, tá combinado. É uma combinação. Para que você use arranjo, tem que ter alguma diferença. E essa diferença não é você que inventa. O enunciado tem que dizer. Nas aulas anteriores, eu ensinei a você arranjo. O enunciado, ele dizia qual era a diferença. Você não vai inventar. Ah, mas não falou nada. Combinação. Por quê? Porque quando não fala nada, nós consideramos que é tudo igual. Na próxima aula, claro, eu vou explicar para você como que você calcula a combinação. Porque nessa aula eu queria apenas que você aprendesse a distinguir quando é arranjo, quando é combinação. Fechou? Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.